Bem-vindos ao Comunicarte, esse evento da Escola de Comunicação que a gente está fazendo aqui para vocês e com vocês esse ano. Eu sou o professor Emanuel Taboas, aqui do IBMR do Rio. Fui convidado para poder fazer essa apresentação aqui para esses ilustríssimos convidados que a gente vai ter hoje. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai ter um bate-papo maravilhoso, muito especial, com o João Bernardo Caldeira, mediado pela professora Ana Leia, professora do Ânima Plurais. Antes, eu queria dar 2 avisos para vocês, tá? Enquanto o pessoal está chegando, e depois eu repasso se for necessário. Coloquem as perguntas de vocês no chat, porque eu vou ir dando uma olhada aqui e, ao final, eu vou passar todas as perguntas que forem feitas para os palestrantes, para que eles possam discutir com vocês. E também, no final da palestra, eu vou encaminhar um link com a presença para que vocês possam preencher. Isso vai validar que vocês estiveram aqui, tá bom? Vou aqui fazer uma apresentação da Ana Leia e do João Bernardo, já convidando os dois para entrarem, já estão aí, né, como apresentadores também, para a gente ter uma noite muito maneira com eles aqui. Primeiramente, a professora Ana Leia Silva Barreto, bióloga, especialista em novas tecnologias educacionais em cultura afro-brasileira, mestre e doutoras em ciência, microbiologia, pós-graduanda em diversidade e inclusão nas organizações, professora do curso de biomedicina IBMR e do programa Ânima Plurais, servidora da SEDUC Rio de Janeiro, estamos juntos, Ana Leia, colaboradora da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Barra da Tijuca, cientista e mãe. João Bernardo Caldeira, doutorando em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP, é diretor, autor, produtor e professor teatral, além de jornalista cultural. Mestre em artes da cena, graduado em comunicação e direção teatral pela Escola de Comunicação da UFRJ, como integrante do coletivo Cosmogônico, assinou direção e dramaturgia de peças como A Tafona ao Fim e Avenida Central. Produziu espetáculos como A Natureza do Olhar, Os Ruivos e Funk Brasil, 40 anos de baile, do qual também é autor. Como jornalista cultural, é colaborador do jornal Valor Econômico desde 2008. Então, gostaria aqui de, primeiramente, agradecer aos nossos palestrantes que vão abrilhantar essa noite aqui e abrir para que vocês, né, possam expor para a gente esse assunto maravilhoso que vocês vão tratar aqui hoje, tá? João e Ana, boa palestra. Obrigado. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, professor Emanuel, professora Ana. Um prazer estar aqui. Acho que, segundo o nosso cronograma, né, professora Ana e Emanuel, eu vou iniciar com uma fala, e em seguida a professora Ana vai tomar a palavra, correto? Sim, isso mesmo, professor João. Você pode começar e depois a professora Ana tece comentários sobre a sua fala e a gente depois vai para um bate-bola, ok? Perfeito. Primeiramente, então, queria agradecer o convite da Ânima Educação, na pessoa da professora Jaqueline Sobral. É um prazer estar aqui nesse evento, no Comunicarte. É um prazer também poder debater com a Ana Leia Silva, cuja trajetória a gente tem visto tem sido muito intensa, muito importante na luta antirracista, entre outras searas. A gente está aqui para falar um pouco desse assunto no âmbito do teatro, né? A gente escolheu esse título, digamos, provocativo para pensar os papéis que o teatro, a arte em específico o teatro, podem ter nessa luta antirracista. Eu queria abrir, então, mencionando um fato já notório, que a gente tem visto nos últimos anos os sujeitos historicamente invisibilizados
tomando os diversos espaços da sociedade. Então, a gente tem visto indígenas, mulheres, pessoas trans, pessoas negras, outras perspectivas, pessoas compartilhando situações em que foram alvo de capacitismo, gordofobia, machismo. A gente tem visto trabalhos na área literária, a gente tem visto o mainstream mesmo de Hollywood procurando colocar outros sujeitos que não o homem hétero cis como protagonista, ou seja, a gente tem visto uma gradativa quebra desses padrões hegemônicos, ou pelo menos uma tentativa de diversificar os sujeitos historicamente que estão tomando o protagonismo dessas narrativas. A gente tem visto isso em diversos espaços, como também feiras literárias, séries, novelas, no telejornalismo. As empresas hoje estão preocupadas com isso. Então, quer dizer, a gente tem visto essa pauta atravessando a sociedade como um todo, o que é muito importante, relevante e que mostra que essas lutas, esses diálogos, esses debates saíram do gueto, saíram das esferas acadêmicas, saíram das militâncias para tomar, como é importante e necessário, os espaços hegemônicos da sociedade em geral. No teatro não podia ser diferente, né? O teatro também foi identificado por aqueles que lá estão como um espaço hegemônico de reprodução de hegemonias, padrões e privilégios. Então, nos últimos anos, eu diria, essa é a hipótese que eu tenho levantada na minha pesquisa em andamento de doutorado, que a ideia de lugar de fala ela serviu para esses sujeitos, essas militâncias, essas pautas historicamente invisibilizados e solapados, pudessem ocupar esses espaços. Eu vou citar aqui alguns exemplos recentes que demonstrariam acontecimentos como esses. Em 2015, a gente teve num momento muito emblemático para a comunidade teatral, um espetáculo chamado A Mulher do Trem, da companhia teatral Os Fofos Encenam, que já existia desde 2003, quer dizer, somente em 2015, 12 anos depois, ele foi alvo de protesto no Itaú Cultural, em São Paulo, por apresentar o blackface, ou seja, pela antiga prática da representação de pessoas negras por aquela pintura, né, considerada racista. Eu conversei com a Stephanie Borges, que foi uma das pessoas que tiveram à frente desses protestos, e ela compartilhou que já havia muita coisa em curso até chegar ao ápice daquele protesto, ou seja, já haviam protestos contra manifestações da Nega Maluca no Carnaval, protestos por personagens do Marco Nanini, numa telenovela da Rede Globo, ou do Paulo Gustavo. Então, quer dizer, já haviam comunidades, militâncias de mulheres negras especificamente. Ela compartilhou que esse movimento negro foi, naquele momento, iniciado por mulheres, então, oriundo do feminismo negro. Então, o que a gente viu é que no teatro, essas lutas que já estavam atravessando o audiovisual, a TV, o carnaval, outras formas, esferas da cultura, chegasse através desse protesto de uma forma mais emblemática. Então, o Itaú Cultural, naquele momento, abriu para um debate e desde então, a ideia de lugar de fala e do blackface começou a ser debatida, quer dizer, qual é a perspectiva negra que a gente quer no palco. No caso, por exemplo, das perspectivas trans, das pessoas trans, um protesto muito semelhante aconteceu 2 anos depois. Em 2017, o ator Luiz Lobianco, um homem cis, que contava a história da transexual assassinada em Portugal em 2006, na peça Gisberta, ele foi alvo de protestos de movimentos transexuais. O movimento liderado pela atriz Renata Carvalho defendeu que pelos próximos 30 anos atores cis não interpretassem personagens trans. Por uma questão não só de lugar de fala, ou seja, que pessoas cis não teriam a prerrogativa de poder compreender a trajetória, a vida
de poder falar no lugar de pessoas trans, mas também por uma questão de empregabilidade, quer dizer, se mulheres trans não conseguem trabalho na sociedade, precisam se prostituir todos os dias, colocam os seus corpos em risco todos os dias, são mortas, como é que no teatro não poderia ser, no mínimo, colocada esses papéis à disposição apenas de pessoas trans? É óbvio que isso também extravasou para se pensar a empregabilidade de pessoas trans em todas as funções e não apenas em papéis de pessoas trans. Um terceiro exemplo que eu traria foi o espetáculo Kanata, no Canadá, encenado pela companhia muito conhecida mundialmente, Teatro du Soleil. Os atores da companhia, liderada pela Ariana Moschini, foram alvo de críticas e protestos por intelectuais do Canadá pela ausência de pessoas dos povos originários locais, exatamente aqueles que estavam sendo retratados no espetáculo. A expressão utilizada para tratar desse problema, dessa crítica colocada, foi apropriação cultural, quer dizer, você tratar dessas questões, dessas pessoas, sem a presença dessas pessoas, seja nas funções de dramaturgia, da atuação ou da direção, ou seja, as funções-chave de chefia dentro de uma equipe teatral, dentro da parte artística, não seria possível você pensar essa ideia desses povos originários, ou seja, seria uma apropriação cultural. Então, eu diria que o teatro teve a partir desses três exemplos, e desde então isso passou a ser quase que uma premissa teatral. É muito difícil, ou quase impossível, eu diria, pelo menos para pessoas minimamente conscientes, hoje em dia você pensar um personagem indígena interpretado por uma pessoa não indígena no palco, ou uma personagem trans, como já citado, interpretada por uma pessoa que não seria trans, uma pessoa cis, ou um espetáculo que trata de culturas negras, perspectivas negras, e que não tem o envolvimento de pessoas negras nas funções de dramaturgia, de atuação e direção. E aí a gente vê que a própria premissa do teatro ela passa a ser profundamente abalada, ou seja, essa ideia de que a arte pode falar de qualquer sujeito, de qualquer transmitir culturas universais, né? A gente sempre teve a ideia lá atrás de que a cultura, de que a arte, de que o teatro é esse lugar onde a gente pode representar, a gente pode ser quem a gente quiser, né? Um ator, uma atriz no palco podem interpretar qualquer personagem, né? Essa era a premissa universal do teatro até então. A Ariana Moschini, numa entrevista que ela deu para mim no Globo, em 2019, poucos anos depois, eu perguntei para ela: a arte pode falar pelo outro? Ela ainda pode falar pelo outro, Moschini? Porque é exatamente isso que está sendo colocado em questão. E ela, ainda ali, muito chateada com as críticas e resistente às críticas, ela falou: se não puder falar pelo outro, para mim não existe arte. A história de que tem que ser negro para interpretar negro, índio para interpretar índio. Hoje em dia a gente falaria indígena, né? Mas naquele momento ali, é, é, na tradução, foi assim que foi traduzido na matéria. Mas essa ideia para ela seria a morte do teatro. Eu não concordo. A gente precisa falar do outro. Que narcisismo é esse que só podemos falar de nós mesmos, diz a Moschini. O que existe e devemos lutar contra é a depreciação cultural. Quando a pesquisa trabalha informação, é transmissão cultural. As culturas não têm fronteiras e há milênios que viajam o mundo afora. Isso ela declarou em 2019. Eu não saberia dizer se ela repensou a sua fala desde então, mas naquele momento era esse o seu pensamento, e é um pensamento, como eu disse hoje, muito problemático para nós que pensamos teatro, para que trabalhamos teatro, e certamente para as militâncias, né? Para as pessoas politizadas que estão trazendo essas questões para o teatro, para os outros espaços da arte. Então, a gente passou a ter realmente a própria ideia de arte, de teatro, questionada. A gente também passou a ter no teatro espetáculos que eu passei a chamar, né, como uma brincadeira, ou trazendo os movimentos que a gente viu de fora do teatro, como Vidas Negras Importam, os espetáculos Derruba Estátua.
porque a gente viu esses movimentos negros que procuraram derrubar estátuas mundo afora, nos Estados Unidos, em São Paulo, que representavam o racismo, a escravidão, enfim, símbolos coloniais de racismo. Então a gente viu no teatro também a presença de espetáculos que procuravam colocar um basta, né, uma espécie de pé na porta, uma espécie de fim da opressão. Olha, isso aqui não dá mais. Espetáculos que colocavam, em primeiro lugar, o grito, né, a denúncia do racismo estrutural e dos padrões da branquitude hegemônicos em todos os espaços. Por outro lado, então, a gente começou a ver esse intenso movimento generalizado desses sujeitos subalternizados, historicamente solapados, a tomar o teatro. E aí a gente começou a ver também uma cena da dor, ou seja, a gente começou a ver o desvio, o outro lado, a outra moeda, depois de alguns anos, né? Eu falei ali 2015, 16, 17, a gente está em 23, e hoje mesmo eu ouvi de um diretor teatral como essa cena contemporânea passou a envelhecer rapidamente. Então, eu ouvi de um diretor negro que um espetáculo que ele dirigiu há 2, 3 anos atrás, hoje ele já reencenaria de novo, com a necessidade de ajustes, com a necessidade de repensar a sua ideia de denúncia, de dor, de compartilhar essas questões, né? Porque como a gente começou a ver o outro lado dessa moeda, o que eu quero dizer com isso? Teve um diretor teatral, Lázaro Gabino Rodrigues, da Companhia Teatral Mexicana Lagartijas Tiradas ao Sol, que questionou o surgimento de um campo que era legitimado simplesmente por levar ao palco as narrativas de dores. Então, quer dizer, será que, perguntou ele, a gente não está legitimando o surgimento de um campo viciado? Quer dizer, se uma pessoa, se um sujeito historicamente solapado está levando ao palco a sua história, a sua trajetória, a sua narrativa real, existe algum critério que a gente possa questionar ou debater esteticamente? Porque aquela dor ela é legítima, né? Ela vai ser legítima. Então, como é que a gente pode esteticamente passar a tratar desses trabalhos? Como é que a gente passou a poder, como é que a gente vai poder passar a diferenciar estética e política, ou a pensar uma estética politicamente engajada, mas que possa pensar a instrumentalização do presente? Quais são os critérios para a gente simplesmente sair também uma demanda de mercado que passou a existir? Quer dizer, no momento em que foi identificado que o teatro, as curadorias artísticas, os circuitos teatrais tinham tendências hegemônicas, então, como me disse certa vez o curador Paulo Reckenhoff, de arte, toda a galeria passou a procurar um artista plástico negro para chamar de seu, quer dizer, era necessário urgentemente uma galeria, um espaço teatral, uma instituição museológica, rapidamente dar conta da diversidade e convidar artistas, sejam trans, indígenas, negros, para que rapidamente fosse composta uma nova grade, uma nova composição estética que pudesse minimamente atender a critérios mais diversos, menos hegemônicos, menos concentrados em pessoas historicamente privilegiadas. Então, num primeiro momento, isso foi absolutamente necessário, importante, segue sendo, mas num segundo momento começou a se colocar pelos próprios artistas, a crítica, os acadêmicos, como é que a gente pode, então, sair desse momento inicial para pensar quais são os espetáculos necessários para o nosso tempo, né? Quais são os papéis, e aí eu retomo o título desse nosso encontro proposto para hoje, quais são os papéis que o teatro pode ter na luta antirracista hoje, agora, né? Para além do derrubo estátua, que é necessário, mas como é que a gente instrumentaliza, vamos chamar assim, plateias brancas? Como é que a gente atende aos anseios de plateias negras, né? Como é que a gente, nesse novo contexto, pode avaliar as obras de arte que tocam a realidade, mas que também são atravessadas por critérios, por parâmetros artísticos?
E a gente passou a se perguntar, ou eu pelo menos, e outras pessoas, será que a gente perdeu a nossa capacidade de avaliar as obras? Será que o próprio critério estético hegemônico em si não seria uma ideia privilegiada que a gente precisaria romper, né? Então, tudo aquilo que a gente chamava de arte precisaria ser repensado. Me parece que esse é um dos dilemas que a gente passa a enfrentar, né? Como é que um teatro pode ser, ao mesmo tempo, ter seu lado estético ainda relevante, né? Como é que ele se diferencia de obras, quer dizer, como é que a sua capacidade de mover, de incomodar, de se distinguir, de ter aspectos singulares, ao mesmo tempo em que pensa as militâncias, as lutas, as transformações necessárias, importantes para a nossa sociedade. Então, essa me parece que é a encruzilhada, e aí eu vou trazer o caso que eu tive envolvido recentemente na produção e idealização do espetáculo Para Meu Amigo Branco. O espetáculo Para Meu Amigo Branco, ele estreou em agosto, no Sesc Copacabana. Ele é baseado, inspirado, melhor dizendo, no livro do Manuel Soares, titulado Para Meu Amigo Branco, com direção do Rodrigo França e texto do Rodrigo França ao lado da autora e atriz Mary Delmon. E no livro, o Manuel Soares, ele se dirigiu a pessoas brancas para trazer consciência para elas, uma espécie de manual antirracista, para as pessoas brancas pensarem: olha, o Manuel falando, né? Você já se deu conta que você era talvez o único branco na sua escola? Você já se deu conta a partir de expressões, palavras que você chamava de piada, ou o que seja, o racismo estrutural envolvido nessas brincadeiras, entre aspas? Então, o Manuel vai conduzindo de uma maneira que ele mesmo chama de afetiva, carinhosa, esse amigo branco para que ele possa se transformar. Pois bem, o Rodrigo e a Mary se debruçam sobre esse texto e trazem essa situação para um contexto de uma sala de aula. Pais, mães e professores de uma escola discutem um caso de racismo vivido em sala de aula. A menina Zuri, de 8 anos, ela é chamada de nega fedorenta por um colega branco, e esse pai dessa menina, ele traz a situação para a escola discutir um caso que a escola estava procurando tratar como bullying, como alertou o Manuel Soares em seu livro. Esse é o mote do espetáculo. Eu vou agora compartilhar com vocês um trecho desse espetáculo. Só um segundo, por favor. João, a gente está sem um áudio, acho que não sei se é só para mim, mas acho que tem que colocar lá quando for compartilhar o áudio. Ok. Vocês me ouvem? Sim, você sim, mas acho que tem que colocar, né, quando for compartilhar Certo. Vou de retornar dividir. aqui. Obrigado, Manuel. Isso, estamos aqui. Também acredito que o Juninho, Ouvem agora? um menino educado, ame a Zuri. Perfeito. Mas não se trata disso. Se trata de uma construção de quem tem mais poder. Dói? Não dói? Dói reconhecer? Dói reconhecer que o seu filho, mesmo sendo um garoto legal, mesmo sendo uma criança
fofinha, que todo mundo conhece, que vai no colo, ele é racista. Dói, professora Magda, reconhecer que a escola, mesmo sendo uma escola progressista, uma escola que está pensando sobre os livros extra-classe, a escola, professora Magda, é racista. Dói reconhecer. Dói reconhecer que vocês, mesmo sendo aliados, mesmo sendo progressistas, mesmo indo para a manifestação, vidas negras importam, Marielle presente, vocês são racistas. Paz. Paz. Vamos selar a paz agora? Que tal? Vamos? Hein? Paizinho, senta aqui, por favor. Pai. Que tal se vocês dessem um abraço agora? Um exemplo para o filho de vocês? Eu acredito que vocês podem vir a ser grandes amigos. Professora Magda, olha, a nossa humanidade, ela é inegociável, professora. Uma instituição de ensino, ela não pode simplesmente menosprezar um caso de racismo. Nenhum conteúdo pedagógico é mais importante do que esse ocorrido. Mas eu já disse, pai, que tinha sido tudo resolvido em sala de aula. Eu mesma mediei, nós agimos prontamente, seguindo todos os protocolos. Qual protocolo, professora? Qual protocolo? Quem ensinou esse protocolo? Eu quero vê-lo, professora. Quero ver, professor. Vocês querem a diversidade, mas não estão preparados para ela. Não é de verdade, é quase uma bula de como ser correto. Diversidade, empatia, sustentabilidade. O que mais o universo corporativo usa de filtro para não ser mais o mesmo? O que mais a branquitude, descolada num processo de desconstrução racial, diz que faz, mas não faz? O que é ser antirracista na prática? A minha filha, a Zuri ficou chorando durante um bom tempo. Ninguém a acolheu, nem a professora. A senhora, professora, que era autoridade na turma, validou o que foi feito pelo aluno André Júnior e invalidou a decisão da Zuri de não querer abraçá-lo, professora. Como eu disse, isso foi uma segunda violência que a Zuri sofreu. A senhora não questionou o que foi dito pelo aluno André Júnior e como isso foi sentido pela Zuri, professora. Esse dia era para eu ter vindo buscar a Zuri, mas acabou sendo a minha esposa. Ela me contou que estava dentro do carro, quando viu a nossa filha, com os olhinhos vermelhos, carregando o seu material e a sua mochila sozinha. A gente educa a Zuri. A gente educa a Zuri a responder nesse tipo de situação, mas isso não evita a dor. Embora eu não estivesse lá naquele momento, as imagens se formam nitidamente na minha cabeça. Todas as crianças sendo paparicadas, enquanto a Zuri estava sozinha. Sem um abraço, enquanto a professora auxiliava o aluno André Júnior, a Zuri estava sozinha, sem um abraço, sem carinho, sem amor, sem afeto. Por quê? Por quê? A professora Magda, a senhora não consegue imaginar que o meu bebê, professora, precise de um carinho, precise de amor, professora. Que isso? A Zuri é forte. Que isso, professora?
Que isso, professor? Isso não é motivo de riso, professor. Que isso, gente? A Júlia é uma criança, professora. A Júlia é uma criança de 8 anos, professora. É uma menina. Crianças negras são esquecidas no elevador e a sociedade brasileira aperta o botão para a morte. Que isso, gente? Que isso? Que isso, professora? O que está acontecendo? Sabe quem abraçou a Zuri? Uma senhora negra que estava na portaria. A Zuri, ela caiu no choro, porque ela precisava colocar para fora aquilo que estava sentindo naquele momento. E só recebeu esse carinho de uma outra pessoa negra. Tomando aqui, bom, vocês viram um trecho do espetáculo. O personagem principal, Pai Monsueto, interpretado pelo Reinaldo Júnior. Em cenas a gente também tem Estela Maria Rodrigues, Alex Nader e Mary Delmon. Então a gente viu um trecho em que esse pai incansável tenta trazer a pauta do racismo sofrido pela filha dele para o colégio, e o colégio, na pessoa ali da professora Magda, resistindo a essa pauta. Uma preocupação nossa, criadores do espetáculo, eu como idealizador e produtor, e Rodrigo França e Mary Delmon como autores, era como endereçar essa história tanto para plateias negras quanto para plateias brancas. Quer dizer, eu ouvi de um curador negro de uma instituição importante de teatro uma crítica a outros espetáculos de criadores negros que endereçavam a crítica à plateia sempre supostamente branca. Esse curador dizia, mas e a plateia negra, né? Que ficções a gente está produzindo para essas plateias? Então, como produzir um espetáculo que racializa as pessoas brancas, racializa as pessoas negras, sem que a gente caia no vício de acionar gatilhos estéticos para produzir emoção, choro, que o Rodrigo França costuma ressaltar, acaba vulnerabilizando exatamente as plateias negras que já sofrem isso cotidianamente e entram num teatro, numa telenovela, num filme e veem retratados a sua vida novamente. Mas como é que então a gente pode compartilhar com uma plateia branca essas situações de violência, mas ao mesmo tempo sem vulnerabilizar essas plateias negras? Então, é uma missão difícil, mas o que a gente viu como reação da plateia, muitas pessoas se identificaram, por exemplo, com essa situação deste trecho, né? Pessoas que estão em colégios e que só se sentiram acolhidas pelas pessoas negras em funções subalternas naqueles colégios. Ao mesmo tempo, essas pessoas sofriam com esse acontecimento, mas se viam retratadas por finalmente ver esse pai fazendo aquilo que elas gostariam de ter feito na vida real e transformando, fazendo essa escola finalmente escutar. Então, talvez o teatro e a arte não tenham o poder de transformar diretamente a sociedade, mas a gente tem a possibilidade de colocar essas questões em pauta e produzir outras subjetividades, né? Produzir trajetórias diferentes para esse personagem do que a gente vê na vida real. A gente tem recebido muitos convites de escolas e de instituições que estão interessadas exatamente em trazer essa discussão para dentro das suas instituições. A gente vai se apresentar no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, em novembro, dentro de um curso de letramento racial para juízes e servidores, e aí a gente teve que colocar no papel quais eram os objetivos específicos e gerais do espetáculo. Isso nos obrigou a um exercício que normalmente os artistas não fazem, né? Que é colocar exatamente como um objetivo político, instrumental, uma obra estética, né? Então, a gente chegou à conclusão que o objetivo principal era exatamente pautar essa discussão. E a gente pensou em outros tópicos muito importantes, né? O que então o espetáculo está tocando? O
que a gente poderia enumerar, né? Bom, o espetáculo está visibilizando a presença do racismo estrutural em instituições, o espetáculo está visibilizando padrões de comportamento da branquitude, o espetáculo racializa brancos e negros, quer dizer, não somos todos iguais, numa sociedade que nos destina a tratamentos, papéis sociais diferentes. A gente está trazendo a discussão para as plateias brancas de como ser um aliado, como é que ela pode ser um aliado na luta antirracista. A personagem branca, em tal momento, pergunta isso, o que nós brancos podemos fazer. A gente também está tentando evitar o reforço do baque na autoestima e na saúde mental das plateias negras, tentando trazer personagens empoderados, né, firmes, que têm posições firmes diante de situações difíceis na vida, né, que eles possam orientar ou possam servir de exemplo para pessoas negras, né? Houve pessoas da plateia que falavam: eu estou vindo aqui de novo, eu vou anotar as falas, que a próxima vez que acontecer comigo eu quero repetir. Né? É claro que eu não estou falando isso de um ponto de vista literal, que um espetáculo tem essa função literal, mas se tocou uma pessoa a ponto dela achar que isso é importante para ela, né? Então me parece que é algo importante a ser observado. Eu concluo aqui a minha fala inicial. São muitos pontos abertos e eu espero poder ganhar a contribuição da professora Ana nesse momento. Muito obrigado. E da plateia, evidentemente. Muito obrigado, professor João. Ana, então agora a gente queria ouvir você, tá bom? Obrigado mais uma vez. Bom, boa noite a todas as pessoas. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, cabelo black. Eu estou usando uma camiseta azul marinho. Eu uso um colar colorido e uso um bottom que tem a logo do Anima Plurais. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a professora Jaque Sobral por esse convite e falar para o João que, na verdade, acendeu muitos pontos para a gente refletir. E eu acho que para a gente entender o que é antirracismo e como as manifestações artísticas, como, por exemplo, o teatro, podem auxiliar a gente precisa entender, primeiro, o que é o racismo. E como ele vai permear a nossa sociedade e cada um de nós em várias camadas. Quando a gente pensa em Brasil, o começo de tudo, ele já foi propositadamente marcado por vários processos de desumanização e de apagamento das pessoas negras, né? Então, quando elas embarcavam nos navios negreiros, essas pessoas escravizadas, elas perdiam as suas identidades porque elas eram batizadas por padres com nomes que elas não conheciam e depois elas acabavam adotando um dito sobrenome que era vinculado aos donos delas. Essas pessoas eram separadas das suas famílias, essas pessoas tinham suas crenças e suas religiões invalidadas, demonizadas, e isso perdura até hoje. A gente vê ainda essa questão, né, do racismo religioso, da demonização das religiões, por exemplo, de matriz africana. Então, essas pessoas elas não eram consideradas humanas, elas eram consideradas coisas que podiam ser vendidas. E a gente começa a entender, a partir dessa ótica, como o racismo ele se construiu dentro da sociedade brasileira. Então, o racismo ele é uma discriminação social baseada, pautada numa ideia falsa de que a espécie humana é dividida em raças e que uma raça é superior à outra. Isso vai remeter aí a um conceito biológico de raças que ganhou muita força no século XIX e que está associada a uma categorização dos seres vivos. Isso faz sentido quando a gente fala, por exemplo, de animais. Como boa bióloga que sou, né? Vou trazer o exemplo dos cães. A gente tem raças de cães. E algumas raças de cães são mais propensas a ter determinadas doenças do que outras. E o médico veterinário ele precisa entender um pouco sobre isso. Mas quando a gente fala de humanos, isso perde o sentido porque a questão da raça ela é utilizada para categorizar. Colocar uma raça como superior à outra e a partir dessa ótica, ocultar, invisibilizar histórias, restringir direitos, restringir acessos.
Então, a ideia, quando tudo isso aqui que a gente vive hoje foi construído, é que o Brasil fosse um país de pessoas brancas. Ele foi pensado para ser um país de pessoas brancas. Então, as pessoas escravizadas que vieram para cá, e vieram forçadamente, elas eram força de trabalho. E era uma força de trabalho que era necessária para sustentar a economia, né? E nada além disso. Quando a gente olha a história, a gente vê as atrocidades que eram infligidas a essas pessoas, o quanto elas foram privadas de direitos, de acessos, acesso à terra, acesso a várias outras coisas. E é nesse cenário que acontece o tão famoso 13 de maio, a libertação, aí com uma tentativa de colocar também as pessoas brancas como heroínas dos negros que foram libertados. E a gente precisa pensar que o grande problema foi depois, foi dia 14. O que as pessoas iam fazer? Para onde elas iam? Elas iam viver de quê? E aí, nesse movimento, começam a surgir os primeiros cortiços, as primeiras favelas, as pessoas são empurradas para a margem das cidades e a gente chega nesse cenário que a gente tem hoje. Esse cenário que a gente tem hoje, que hoje em dia a gente fala sobre isso e trabalha para mudar, mas que há pouco tempo atrás não era assim, esse cenário que remetia ao negro tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que não prestava, não era capaz. Então, você tinha expressões como, por exemplo, ovelha negra da família. Se alguma coisa não ia bem, você falava que a coisa tá preta. Se alguma coisa não estava bem feita, você falava que tinha que ser coisa de preto. Então, você tem isso associado a essa associação de que o que vem do negro é ruim. E isso está completamente ligado com o que o João falou do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural ele pode ser entendido como uma forma sistemática de discriminação. E aí essa forma sistemática de discriminação ela acontece principalmente por meio de práticas conscientes ou inconscientes, porque isso foi incutido, né, nas nossas mentes desde que a gente era criança. E tudo isso vai resultar em várias desvantagens para um determinado grupo racial, no caso, os negros. Porque a nossa sociedade ela foi construída sob essa égide de que o negro era um bem e depois de tudo que vinha do negro era ruim. E até hoje, isso se reflete em vários comportamentos e vieses inconscientes nossos. Como, por exemplo, o fato de você segurar mais a sua bolsa ou você andar mais rápido, apressar o passo quando você vê um homem negro se aproximando. Ou você achar que uma mulher negra vai necessariamente estar exercendo uma função nos serviços gerais de uma empresa. E aí basta a gente fazer o exercício de olhar em volta. Quando você vai no shopping, por exemplo, quem é que está consumindo e quem é que está servindo? Quem são as pessoas que estão ocupando cargos de diretoria nas empresas e quem é que está no cárcere? E a gente precisa fazer essa reflexão e, a partir dessa ótica histórica, compreender tudo que está à nossa volta. Porque esse racismo estrutural ele serve de base para o racismo institucional, que vai operar toda uma estrutura. Então, toda a estrutura ela é operada de forma racista e tudo isso é reproduzido na sociedade. Então, por exemplo, quando você pensa que pessoas negras, majoritariamente, elas não conseguem acessar serviços públicos de qualidade, como saúde, como educação, e por essa falta de acesso, ou esse acesso que é precário, muitas vezes elas não conseguem alcançar, por exemplo, uma ascensão social, você desvincula o mito do mérito pelo mérito. Né? A questão da meritocracia, que vai pautar nesse esforço individual, que é o que você faz para chegar lá, é a sua atitude que faz com que você chegue lá. Só que a gente precisa parar para pensar que nem todo mundo parte do mesmo ponto, que as pessoas partem de pontos, né? As largadas são dadas em pontos diferentes da pista. Então, todo esse processo, ele não é neutro, ele é articulado por pessoas racistas e que têm o racismo na sua construção social e histórica. Então, a gente não tem, por exemplo, na nossa estrutura organizacional, de uma forma geral, corporativas, na educação, os currículos, autores negros, por exemplo, que vão trazer uma visão diferente dessa visão eurocêntrica, né, que é considerada dominante, que é o que a gente estudou quando estava na escola.
se você não tem uma visão diferente, é muito difícil de você quebrar esses estereótipos e de você conseguir ampliar suas percepções. Então, de uma forma geral, essas pessoas elas não têm mecanismos de ascensão social e elas não têm acesso a tudo que traz dignidade para a vida humana. Direito à saúde, à educação, ao lazer, à cultura. Eles estão falando a questão das plateias negras, por exemplo, no teatro. Se a gente parar para pensar, majoritariamente, grande parte da nossa população negra ela não vai ter a possibilidade de ter acesso a um espetáculo teatral, porque ela não tem capital financeiro para isso, muitas vezes. Então, falar sobre antirracismo é a gente falar e pensar sobre desconstruir. Desconstruir tudo isso que está entranhado em cada um de nós. E por que está em cada um de nós? Porque todos nós somos frutos de uma mesma sociedade, de uma mesma construção social. Então, o antirracista é aquele indivíduo que se insere de forma proposital e deliberada num processo de ação opositiva ao racismo. Ele começa a se opor ao racismo. Mas, para ele fazer isso, ele precisa entender todos esses mecanismos inconscientes e subjetivos que estão incutidos dentro de cada um de nós e que foram perpassando ao longo das diferentes fases da nossa vida. O Manuel Soares, nesse livro, ele traz de uma forma leve, se é que eu posso dizer, né? Que falar sobre esse tema é leve, mas ele traz percepções e nuances que vão construir e perpetuar esse racismo estrutural no Brasil. E se a gente para analisar, tudo isso é muito recente. Eu tenho 41 anos. E praticamente toda a minha vida eu alisei meu cabelo para tentar me encaixar nesses padrões estéticos dominantes. Esses padrões que sempre foram reproduzidos nas mídias, por exemplo. Então, nas novelas, no teatro, nos desenhos animados. O João trouxe a questão, por exemplo, do blackface, que era algo que era comum nos desenhos do Looney Tunes. Então, você tem essa reprodução nas mídias, nas novelas, no teatro, no cinema, que trazia também essa massificação de papéis sociais. Então, a negra era sempre a empregada, o negro era o jardineiro ou o motorista, e o dono da empresa, o dono da fábrica, o empresário, o cara que viajava para o exterior, aquelas pessoas que eram, por exemplo, você tinha ali o embate para ver quem conquistava aquela pessoa, questões de relações amorosas, isso sempre eram sempre papéis vinculados a pessoas brancas. E aí, né, o João trazendo essa questão do blackface e da nega maluca, né, que você traz a questão do racismo recreativo no blackface, que ridiculariza a pessoa negra, e que é algo que pessoas da minha idade assistiram em desenhos animados quando eram crianças. Ou a questão da nega maluca, né, que remete à ridicularização, que remete à animalização, né, à conexão da questão da mulher raivosa e a hipersexualização da mulher negra. Então, eu acho que é isso que a gente precisa começar a desconstruir. E, mais do que isso, nos desintoxicar. A gente precisa se desintoxicar disso tudo. Isso é um processo gradativo. Né? A partir do momento que a gente toma consciência disso, isso vai acontecendo aos poucos. E a partir daí a gente tentar ampliar essa representatividade. Porque quando a gente olha para o Brasil ele tem 56% da sua população formada de pessoas negras. E ainda é o negro que é seguido no mercado. Ainda é o negro que é seguido numa loja. A gente precisa começar a desfazer essa associação de suspeito padrão ou de subalterna padrão. E partindo para o tema, né, da nossa conversa hoje, eu acredito que as artes elas têm um papel fundamental nesse processo. Porque elas vão trazer essa representatividade e a colocação do negro em outros papéis que não sejam o suspeito padrão ou o subalterno, para o cinema, para o teatro, para as novelas, para a dança, e vai auxiliar na mudança desses paradigmas e nessa desconstrução, principalmente para as nossas gerações futuras, para que a gente consiga, de fato,
valorizar a nossa construção cultural e dar voz para a maior parte da nossa população. Acho que era isso que eu tinha para dizer. João, Emanuel. Oi, Ana. João. Bom, então Peraí que tem uma pergunta aqui. Alguém escreveu no chat, peraí. Um segundo. Ana e João, então agora eu gostaria que vocês, né, que a gente tinha, né, conversado, que abrisse para que vocês pudessem fazer um bate-bola entre vocês e que a gente também deixasse aberto para o pessoal já começar a fazer as perguntas, se eles quiserem. O que vocês acham da gente seguir assim? Certo? Pode ser. Perfeito. Então, beleza, gente. Vou ficar aqui no chat acompanhando. E aí, eu queria só que vocês estavam já falando sobre isso, a questão de como que a arte poderia, né, aparecer dentro disso, dentro da questão do racismo, se vocês pudessem seguir. Daí é uma curiosidade que eu até tenho, né, como que vocês acham que isso pode se unir assim, né, a questão da arte, da expressão, com a luta antirracista, de uma maneira mais específica, assim. João, se quiser. Olha, eu acho que a professora Ana vai poder dizer melhor do que eu, como uma pessoa negra, os efeitos que a arte, que a arte pode trazer para o racismo, né? Para a luta antirracismo e para o combate ao racismo. Então, o que eu queria colocar aqui, comentando a sua pergunta, professor Manuel, e a fala da Ana, é esse lugar de incômodo que eu me encontro agora e me encontrei produzindo o espetáculo como pessoa branca, né? Quer dizer, porque estar aqui exposto num debate antirracista como pessoa branca é um processo difícil de me autorizar a estar aqui, inclusive sujeito a críticas, né? E é evidente que eu vou precisar estar aberto à escuta das críticas, porque como pessoa branca, eu estou cheio desses efeitos tóxicos, desse racismo que está entranhado em mim. Então, o primeiro passo, né, como colocou a professora Ana, em vez de a gente já começar falando da luta antirracismo, falar o que é o racismo, né? Onde é que está o racismo em nós? Então, me parece que o livro, assim como a peça, eu ouvi isso de algumas pessoas brancas, dizendo assim, olha, em que passo que eu estou no entendimento dessas toxicidades, vou tomar emprestada a palavra dita para a professora Ana, né? Olha, isso aqui para mim já era óbvio, isso aqui já nem tanto. Nossa, isso aqui eu nunca tinha tentado, né? Então, ter o entendimento de que é um processo para uma pessoa branca é fundamental, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a disposição de estar nesse lugar de incômodo, né? Então, eu perguntei para o Manuel Soares, Manuel, por que você topou que uma pessoa branca te propusesse a montar esse livro, né? E ele falou, porque eu achei que, de alguma forma, o que eu estava tentando dizer no meu livro estava chegando no seu coração. E eu preciso que essa mensagem seja passada adiante. Numa fala do personagem, o Monsueto, o Rodrigo e a Mary escreveram, a Magda pergunta, né, a professora branca, o que nós brancos podemos fazer? Aí ele fala, Malcolm X já disse, vocês têm que trazer outras pessoas brancas para a luta, né? É uma fala, claro, é um viés da luta antirracista, existem muitos outros, mas esse viés é importantíssimo, né? Eu ouvi também desse curador negro com o qual eu conversei recentemente, ele estava interessado no espetáculo e convencido de que a importância desse espetáculo em outras esferas da sociedade, que as pessoas brancas
conscientizassem ou falassem com outras pessoas brancas. Eu faria um paralelo, né, com o machismo, por exemplo, né? Os homens precisam começar a falar com os outros homens, a repreender piadas misóginas, porque enquanto essa discussão seguir entre mulheres, no caso do feminismo, ou entre negros, no caso do antirracismo, a gente não vai evoluir enquanto sociedade. Então, um desafio desse espetáculo é colocar tanto a equipe, né, quanto os atores, quanto a plateia se racializando o tempo todo. Então, por exemplo, um desafio que a professora Ana colocou, ela falou, as plateias negras, a maior parte delas não vai ter acesso a um espetáculo teatral. Com certeza, então a gente teve que pensar como levar plateias negras para o Sesc Copacabana, um território, um teatro de elite. Então a gente pensou em estratégias de formação de plateia e também de convidar nossos amigos negros, ou seja, não apenas formação de plateia em periferias, mas de trazer as plateias negras, amigos negros que a gente conhece, olha, venham ver esse espetáculo e venham ver você, pessoa branca, né? Então, a gente tinha uma pessoa cuidando das nossas mídias, redes sociais, e ela me convenceu, João, você precisa gravar um vídeo para nossa rede para você aparecer como pessoa branca, para sua rede social branca, ouvir você falando sobre isso, e para que outros brancos venham assistir o espetáculo. Porque isso que a Ana colocou, que ela viveu na vida dela, em relação ao cabelo, aos padrões hegemônicos da televisão, isso tudo as pessoas negras já estão cansadas de saber, né? O Rodrigo França e a Mary Delman, que são os autores do espetáculo, eles trouxeram isso durante todo o processo. Então, algumas coisas, né, eu não tenho cabelo liso, mas não tenho cabelo crespo. Então, uma coisa ou outra eu pensava, nossa, eu entendi, eu era sacaneado porque eu não tinha o cabelo liso. Mas outras coisas você não tinha absolutamente a menor ideia do que estava sendo tratado, né? Então, a gente racializar o tempo todo as plateias, o espetáculo, os personagens, né, me parece que é fundamental sair da narrativa universal, né? Quando a gente chega num espetáculo de pessoas brancas, vamos chamar assim, e sou eu sujeito universal, né? Eu, mulher, não está dito branca. Eu, homem, não está dito branco, né? Como se isso se tratasse de todos os sujeitos. Então, quer dizer, me parece que a racialização ela precisa ocorrer não apenas em obras que estão tratando do antirracismo, mas como a gente racializa, interseccionaliza, né, todos os sujeitos tratados nas obras. Vamos sair da universalidade. Como foi colocado, nós não somos iguais em sociedades que nos tratam desigualmente. Eu concordo com você, João, porque quando a gente fala, né, da questão de ser racista, muitas vezes, né, por conta de toda essa construção social, nós, inclusive pessoas negras, somos impregnadas com esses vieses racistas. Então, é todo um processo de desconstrução que precisa acontecer em todo o mundo. Só que, na maioria das vezes, quem desperta primeiro são aqueles que sofrem com isso, que são as pessoas negras. E a partir dessa ótica de você trazer as pessoas brancas para estar com você nessa luta antirracista, muitas vezes alguns criticam e falam, você está procurando a validação. Na verdade, não é a validação. Na verdade, você precisa ter do seu lado pessoas que estão exatamente nesse padrão considerado hegemônico da sociedade. Porque elas é que vão também conseguir permear as várias camadas que estão que o racismo consegue se entranhar. Ele consegue se entranhar em todas as camadas, né, por conta dessa ideia, dessa inferiorização da pessoa negra ao longo da história. Então, isso está entranhado em cada um de nós, está entranhado nos padrões estéticos, está entranhado até na educação. Quando você pensa na educação, você tem uma lei, que é a 10.639, se não me engano, de 2012, que fala do ensino étnico-racial, então história da África, e depois foi adicionada da história das populações indígenas, mas quando você olha os dados,
dependendo do estado, né, menos de 50% das escolas têm toda essa história e todo esse ensino baseado nas relações étnico-raciais. Então, como é que a gente vai desconstruir isso se eu não trabalho isso lá na base? E vai acontecer o que aconteceu no livro. Eu fui procurar quando eu vi que você era o produtor do meu amigo, eu falei, eu vou ler o livro. E aí eu li o livro e ele traz exatamente situações que estão no nosso cotidiano e que muitas vezes nós que somos pessoas negras não percebemos. A gente só passa a perceber quando os nossos olhos se abrem para toda essa questão étnico-racial. Então, eu, ao longo da minha vida, muitas vezes passei por situações que eu não entendia que eram situações baseadas no racismo estrutural. Mas hoje eu consigo entender. E consigo ressignificar isso e transformar isso numa luta para que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Porque se as pessoas não têm acesso às informações, elas não conseguem entender toda essa construção e, sim, parar e pensar, eu preciso ser antirracista. Nossa, vocês falando assim, eu fui ver se tem alguma pergunta no chat. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui, que eu faço para eles, tá bom? E aí, dentro disso que você falou, acho que é uma questão importante que a gente... peraí. O professor César, né, colocou aqui uma pergunta, um questionamento, né, aqui, ó. No cinema que conheço melhor, temos hoje alguns cineastas negros com destaque e uma maior possibilidade para a atuação desses diretores. Um exemplo é um ex-aluno de cinema da UNA de Minas, Gabriel Martins, que recentemente, entre outros trabalhos, dirigiu Marte 1. Temos também a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro e um crescente debate sobre o racismo no cinema brasileiro. Na cena teatral, que acompanho um pouco, temos um movimento semelhante? Sem dúvida, como eu procurei dizer no início, é um movimento que está atravessando toda a nossa sociedade por todos os lados, quer dizer, seja por pressão da militância, das populações historicamente solapadas, seja pelo constrangimento de instituições que se veem completamente tomadas pela branquitude e aceleram o seu processo de transformação interno como algo básico, necessário e urgente. Então, a gente vai ter desde mecanismos de indução social em editais, então, políticas públicas voltadas para a indução sexual, indução social. Então, não diria cotas, mas um projeto com pessoas indígenas ou negras ou mulheres em posição de liderança podem ganhar uma pontuação maior, né? É absolutamente necessário no caso de política pública, e a gente vê artistas sendo premiados. A gente vê as premiações teatrais, o Prêmio Shell esse ano foi o primeiro depois da pandemia, foi um acontecimento, eu diria. Ele foi realizado pela primeira vez junto o do Rio e o de São Paulo, e a gente teve uma plateia negra forte no teatro, em grande presença, e a gente não via isso. Inclusive, o Prêmio Shell anteriormente era realizado no Copacabana Palace, o que era um espaço não só privilegiado, mas reduzido em termos espaciais. Então, era uma plateia hegemônica, em todos os sentidos possíveis. Já nesse teatro, acho que foi o Riachuelo, muito maior, em termos de capacidade de público, a gente viu uma presença negra não só na plateia, como entre os premiados. O Cleiton Nascimento, ele escreveu e atuou e se dirigiu no espetáculo Macacos, que é um fenômeno desse ano. Ele está lotando teatros pelo Brasil inteiro, por onde passa, e foi contratado pela TV Globo, por exemplo. Então, sim, isso tem acontecido no teatro fortemente. Posso só fazer um comentário rapidamente? Eu acho que você levar, né, conseguir levar mais pessoas negras, eu acho que está muito ligado à questão da representatividade. É porque essas pessoas agora elas conseguem se enxergar lá. Então, né, falando de cinema, que foi aí um frisson internacional,
quando você pensa em filmes como, por exemplo, Pantera Negra e o filme da Mulher Rei, que as pessoas foram deliberadamente para o cinema porque elas se viam representadas ali. Então, né, a questão da novela, eu tive semana retrasada no Prêmio Ubuntu de Cultura Negra, junto com a Comissão de Igualdade Racial, e aí estavam, eu não consigo acompanhar a novela, porque esse horário eu estou dando aula, mas estavam os 2 meninos da novela das 6, que terminou agora e que tinha um protagonismo negro bastante grande. Então, as pessoas agora elas se veem representadas, então elas agora também querem consumir essa cultura que por muitas vezes era deixada de lado. Eu não quero, não me vejo ali, eu não quero consumir isso, eu vou consumir só aquilo que eu me enxergo. E hoje em dia não, as pessoas querem consumir isso também. É verdade, os canais de TV, inclusive, enxergaram um nicho de mercado. Passaram a contratar roteiristas, diretores e atores negros, não só para ampliar a diversidade, mas descobriram que tem um mercado aí que não foi explorado, né? Tem plateias ávidas por se verem retratadas e jamais foram retratadas. Então, tem as subjetividades solapadas historicamente pela ficção, pelo teatro, pela telenovela, pelo cinema. Então, o próprio capitalismo, né, já se apropria da demanda histórica e já também se torna produto, mercadoria. Tem um outro comentário aqui. Primeiro, o Robson coloca aqui, ó, queria ressaltar novamente que o debate hoje foi muito sofisticado. Parabéns mesmo. Ele colocou aqui. E ele fez um comentário aqui para vocês seguirem, né? Ele colocou aqui. Gostaria que o João apresentasse novamente as questões de elaborações artísticas para as estruturas antirracistas, mas também as problemáticas de branquitude, se isso for possível. Ele colocou aqui. Olha, são pontos bem abrangentes. Eu tenho certeza que a professora Ana vai poder fazer isso melhor do que eu. Dentro do meu limite, vou citar algumas coisas já mencionadas aqui. O protagonismo negro em narrativas, em ficções, é um ponto fundamental. A racialização da pessoa branca, tida como universal. Então, a pessoa branca entra no teatro, vai ver um filme, e pela primeira vez ela não é vista como sujeito universal. Não, você é uma pessoa branca. Você não tinha consciência disso, mas você é uma pessoa branca. Você não é um sujeito universal. Então, né, não sei se você está chamando de elaboração artística, mas é uma contribuição que a ficção pode dar, né, de racializar os papéis sociais que a gente ocupa na sociedade, que a gente possa trazê-los à tona por meio da ficção, do teatro, do cinema, etc. Você mencionou branquitude, vocês puderam observar que o cenário ele é todo com objetos brancos, né, cadeiras brancas. Então foi uma opção do diretor Rodrigo França junto ao cenógrafo Clebson Prates para simbolizar esse comportamento hegemônico da branquitude numa instituição escolar. Então ali fica muito nítido ao longo do espetáculo o comportamento padrão, né? Um menino chama uma menina de nega fedorenta, aí a professora fala que adotou o procedimento padrão. E o pai pergunta, mas que procedimento padrão é esse que eu nunca ouvi falar? Né? É óbvio que isso não está escrito em lugar nenhum, isso é passado de geração em geração, é uma toxicidade desse racismo estrutural passado que te ensina que isso é bullying, né? É um apelido, como outro, um apelido qualquer, né? E isso é desconstruído. O Monsueto fala, peraí, não, isso é racismo. Como a gente está vendo nos estádios de futebol, por exemplo, né? Até há pouco tempo atrás, qualquer xingamento é xingamento, né? Inclusive chamar o torcedor adversário de macaco. Atualmente não, atualmente a gente está vendo a criminalização desse tipo de xingamento racista. Né, professora, por favor. Eu acho que sempre existiu, dentro da sociedade brasileira, um esforço muito grande para apregoar um mito de democracia racial. Então, sempre existiu essa necessidade de apregoar esse mito de democracia racial, porque, não, nós não somos racistas, nós somos todos iguais. Então, esse era o discurso e era esse mito
da democracia racial. E a partir do momento que a população negra se dá conta de que isso não é verdade, você tem um incômodo da branquitude. E aí não é necessariamente pessoa branca como indivíduo, é todo um sistema hegemônico. Então, as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas não querem perder o seu lugar de privilégio. Porque existe o privilégio branco. Uma pessoa branca nunca vai entrar numa loja e vai ser seguida, porque ela está ali andando por entre as araras de uma loja de roupas. Então, isso é considerado um privilégio branco. Então, a partir do momento que a sociedade começa a se movimentar, você começa a surgir os primeiros movimentos negros, né, na década lá de 1930, com a Frente Negra Brasileira, e depois você tem uma consolidação lá para a década de 1970, com o Movimento Negro Unificado. Nesse inteirinho aí, entre 1930 e 1970, você tem os primeiros levantes de tentar quebrar esse paradigma desse mito de democracia racial, e que foi bastante solapado pela sociedade de uma forma geral, principalmente pelas elites dominantes. Então, quando você pensa aí na época da ditadura militar, você tinha todo um discurso que levava a essa crença de que não, somos todos iguais, existe democracia racial no Brasil. Quando você começa a fazer esse levante, você começa a incomodar a branquitude, não as pessoas brancas em si, indivíduo, mas todo um sistema de privilégios que acaba fazendo com que essas pessoas brancas, mesmo aquelas que têm, por exemplo, uma origem mais humilde, que lutaram pra caramba, ralaram pra caramba, trabalharam para estudar para chegar em algum lugar, elas se privilegiem desse sistema de alguma forma, porque quando, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa branca, que tem a mesma origem, e essa pessoa branca luta muito, estuda e consegue, né, alcançar, por exemplo, um cargo de direção numa empresa, ela não vai ser barrada pela cor da pele dela. Diferente do que acontece, por exemplo, com uma pessoa negra, que tem muitas vezes a mesma formação, mas que esses vieses inconscientes fazem com que ela bata no que a gente chama de teto de vidro. Você vai até aí só, daqui você não passa, porque esse lugar não é para você. Você não tem que estar num lugar de poder, você não pode estar lá com a caneta na mão, você não pode estar lá assinando o cheque, né? De uma forma, tentando fazer uma comparação nesse sentido. E aí eu complementaria, né, que então o que o teatro pode fazer é tornar visível o invisível. O que é o invisível para a maioria das pessoas que estão dentro desse processo tóxico que é o racismo? Esses privilégios, esses gestos racistas cotidianos, banalizados, recreativos. Então o teatro vai lá e coloca uma lupa, né? Esse pai negro do espetáculo, o Monsueto, ele é de classe média alta. No entanto, ele é tratado como se a filha dele fosse bolsista do colégio. Então, esse é um exemplo da narrativa, do texto, para mostrar, veja, nem com uma ascensão social de classe, essa pessoa tem acesso a um tratamento que as pessoas brancas com o mesmo patamar social têm, porque a raça dele é colocada em primeiro plano pela instituição do colégio, mesmo sabendo que ele paga o boleto ali do colégio todo mês, que contribui com o colégio. Quer dizer, é a barreira, como a professora Ana falou, praticamente intransponível, espero que seja transponível, do racismo, mas colocado pela sociedade. Então, tornar o visível, o invisível visível, tanto na questão do racismo quanto do privilégio branco, né? Porque é um privilégio que é dado como se fosse natural, universal, né? O tratamento que o pai branco dirige para a escola, você vê claramente como se diferencia, ele vai se entregando, né, ao longo da peça. Ele se coloca como um antirracista, mas ele não consegue, porque quando o privilégio bate, né, na questão dele, do filho dele, vem à tona, é mais forte do que ele. E aí o teatro, me parece que ele tem o potencial de acessar camadas profundas que, através do argumento racional, talvez a gente não consiga, racionalmente, em alguns casos, convencer uma pessoa, olha,
o racismo é isso assado. Algumas pessoas podem ser convencidas assim. Ou até um certo, vai até uma página 2, 3, 4. Agora, quando ela se vê diante de uma situação que ela se identifica com o personagem, ela é acessada emocionalmente, ela é envolvida naquela cena, ela pode ser atravessada e ter um estalo, um insight. Eu acho que essa é a potência do teatro e da arte em geral. É promover esse estalo que racionalmente talvez a gente às vezes não consiga ter. Perfeito. Tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler para vocês. Ó. A Josiane falou: a minha palestra, Daniel, foi a minha palestra favorita até agora. A Débora colocou: que importante, foi a minha palestra favorita, sem dúvidas nenhuma. E aí, tem um comentário aqui que foi feito pelo Robson depois, que ele colocou aqui: também gostaria de ressaltar os lugares de poder que pessoas negras atualmente estão dentro de instituições públicas paulistas e paulistana. Aisha Nascimento, como curadora de teatro do programa Qualificação Teatro, ex-estudante do curso de dança da UNB Morumbi, São Paulo, e Mark Von Lu, curador de dança do Centro Cultural São Paulo. Então, a gente vai vendo essa ocupação dos espaços também, né, que é uma das coisas mais importantes que vocês falaram aqui hoje, né, e que isso representa também do que seria essa coisa que o João falou agora, que para mim soa muito importante, né, do que mostra além só da estrutura do racismo, né, mostra também o quanto que o teatro denuncia essa estrutura do privilégio, que a gente às vezes não discute, né, essa coisa de você ver no palco não só o que está sendo sofrido por alguém, mas quem faz com que esse sofrimento aconteça e como que esses mecanismos são criados, né, dentro da sociedade, eles são denunciados no teatro. Achei isso interessantíssimo, vocês dois falando sobre isso. O Arthur colocou aqui, ó, Hannah Arendt fala que o preconceito só é convertido a partir do emocional. Mas, assim, dentro disso, achei essa parte da estrutura do teatro, da arte, a mais maneira que vocês falaram aqui nesse finalzinho, né, a parte mais final agora, sobre isso, que essa estrutura do privilégio sendo mostrada também no teatro. Acho que isso é uma coisa que fica bem aqui para a gente ficar pensando sobre isso. E muitas vezes isso não acontece, né? A gente não pensa o quanto que existe um privilégio que quase nunca é discutido, né? A não ser em casos muito específicos. Alguém colocou aqui, ó, o César colocou aqui, ó, João, fiquei muito curioso, depois de ter visto a adaptação feita pelo Lázaro Ramos para o cinema em relação à peça Medida Provisória de Audrey Anunciação. Ele teve o mesmo impacto que o filme na época em que foi encenada? Não lembro se você a mencionou. Uma pergunta do professor César. Não saberia dizer em relação a esse trabalho especificamente falando, desculpa. Entendi. O que eu acho interessante também, né, Ana, da gente pensar é que não existe um caminho único na luta antirracista, e no caso também do teatro, quer dizer, porque também, senão a gente hegemoniza, vamos chamar assim, uma única via de luta antirracista. Isso eu tenho aprendido com a convivência com esses artistas negros, né, porque a gente tinha um Manuel Soares, que a Ana utilizou a palavra leve em relação ao livro, se é que poderia usar essa palavra, exatamente porque o Manuel tem essa pegada. Ele fala: eu não quero queimar os racistas, eu quero queimar o racista que existe dentro de você, pessoa branca, né? Então ele, inclusive, me contou que depois de tentar diversas formas de convencimento, se instrumentalizar, se intelectualizar, ter vontade de pegar uma arma e matar uma pessoa branca, ele passou por situações muito difíceis na vida dele. Esse caso de racismo vivenciado na escola, ele passou, a peça se inspira num caso vivenciado por um filho dele na escola, e aí ele concluiu, à luz de todas as práticas da vida dele, que o modo como ele gostaria de se colocar nessa luta seria essa, né, de sentar aqui, chamar o amigo branco para conversar e vem cá, né, um gesto de empatia, solidariedade e de esperança. Já tem outros espetáculos, lutas e artistas, né? O próprio Rodrigo França tem trabalhos
que colocam em cena a indignação, o grito, né? Que são absolutamente legítimos. Então, me parece que até o Para Meu Amigo Branco tem essa diversidade de olhares da luta, da perspectiva negra em relação ao racismo. Não é? O que você diria sobre isso? É importante, né, ter diversos olhares. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ter diversos olhares e tentar acessar isso de diferentes formas. E aí eu acho que ele escolheu, né, nesse livro, a questão do bate-papo, da conversa, porque muitas vezes, né, e aí eu não vou criticar, obviamente, quem é reativo, porque são tantas as pequenas violências que você sofre que chega um determinado momento que você chega ali na borda e aquilo explode, então eu não vou, né, criticar quem é reativo a um ato racista, por exemplo, mas muitas vezes quando você tem essa reatividade imediata, você não consegue acessar as pessoas para que elas consigam entender aquilo que você está falando. Então, quando você vem com essa questão da conversa, né, com essa questão do bate-papo, você consegue acessar. Quando você vem com a arte, com o cinema, com o teatro, com a dança, com a música, você consegue acessar esses lugares. Diferente do momento de reatividade que você parte para cima da pessoa e aquela pessoa vai entrar num estado de defensiva também, porque ela vai querer defender a integridade dela. Ela vai querer defender a integridade dela, ela vai querer defender o suposto privilégio dela, que ela não entende que aquilo é um privilégio, mas ela quer defender. Então, muitas vezes a reatividade ela não surte efeito para que você consiga implantar todo um escopo e uma construção antirracista. Você consegue isso a partir do afeto, da conversa, da educação, né? E aí eu acho que a educação ela é um ponto crucial, principalmente na educação básica, quando a gente fala lá de educação infantil, quando a gente fala lá de ensino fundamental. Isso é a base e é o que vai construir a nossa sociedade dali para frente. Então, a gente precisa começar a acessar essas crianças, a gente precisa começar a acessar esses adolescentes para desconstruir neles tudo que tem sido incutido, porque eles são criados por pais que têm o quê? Uma construção racista. Então, a gente precisa começar a conseguir acessar essas crianças e ir desconstruindo isso aos poucos. E, com certeza, a arte ela vai ter um papel fundamental, e eu vejo isso também, por exemplo, nos desenhos animados. Eu tenho filhos pequenos, e hoje em dia você tem muitos desenhos animados, principalmente nesses canais fechados, com questão de representatividade também, né? Com conversas. Você tem literatura infantil, que trata não só da questão racial, mas de outras questões. Então, por exemplo, questões LGBTIA+. Então, um livro Eu Tenho Duas Mães. Então, são livros infantis que vão trazendo para a criança essa questão da diversidade de uma forma lúdica e fazendo com que ela consiga entender que a sociedade é diversa e que todos merecem ser respeitados, né, da forma que são e que se expressam dentro dessa camada social. Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Eu acho que, a partir da sua fala, até elaboro melhor a minha primeira fala. Então, num primeiro momento, a arte talvez tenha trazido à tona trabalhos mais reativos, do ponto de vista da perspectiva negra, né? Porque era muito tempo solapado, muito tempo de invisibilização. Esse palco foi negado, né, às populações por muito tempo. Então, por um primeiro movimento, até acompanhando o momento histórico, talvez a gente tenha visto uma quantidade de trabalhos muito nessa linha. Já nesse segundo momento, a gente já está vendo uma diversidade de outras perspectivas, lutas e interesses em ocupar esse palco pelas perspectivas negras. Tem uma mensagem aqui do Caio, que ele colocou: Carandiru, Cidade de Deus, antes do cinema internacional, é importante saber valorizar o que é de casa. Amei hoje, obrigado pelos palestrantes. Então, a gente tem também isso, né, no Brasil, vários movimentos que estão surgindo, não só os internacionais, para mostrar, para falar sobre a luta antirracista, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, que eu não sei se vai fugir muito, mas me trouxe uma curiosidade sobre ela ser professora também, né, do Estado, e ter essa coisa
que ela disse da educação. Você acha que hoje em dia, Ana, o tipo de comportamento que se tinha antes na escola, né, essa coisa toda do preconceito, você tem sentido uma mudança nisso? Estava conversando com um amigo meu um dia desse, ele estava falando sobre isso, assim, que ele estava sentindo que essa geração que está vindo agora, que está crescendo com essas novas obras, está crescendo com esses novos filmes, que ele está sentindo, ele como professor, que tem um outro tipo de tratamento em relação a isso. Você também sente isso na escola, através da educação, assim? Sim, eu tenho sentido. Eu não trabalho com adolescente, né? Eu trabalho com educação para jovens e adultos, mas eu tenho, né, conversas com os colegas de uma forma geral, e eu tenho uma filha adolescente. E isso, e você vê esse empoderamento do jovem, você vê que essas questões são discutidas agora entre eles. Então, eles falam de racismo, eles falam de LGBTfobia, eles falam de transfobia, eles se aceitam como eles são. Então, assim, eu acho que é um movimento que está aí nesses jovens agora, nesses adolescentes, que vai ter um potencial para reverberar muito mais no futuro e a gente tentar construir o que a gente almeja aí de uma sociedade mais justa para todo mundo. Posso fazer uma pergunta também, Emanuel, se me permite? Eu queria te perguntar, professora Ana, se você acha que a luta antirracista, que você acabou de mencionar, a LGBTfobia, etc., você acha que a luta antirracista ela precisa acontecer de forma interseccional, aliada a outras lutas, ou seja, somando classe, gênero, etc., ou não necessariamente? Como é que você vê a interseccionalização? A interseccionalização, eu acho que ela é necessária, porque você é atravessado de várias formas. Então, por exemplo, um homem negro gay, ele vai ser atravessado pela questão da LGBTfobia, ele vai ser atravessado pela questão do racismo. Uma mulher negra, ela vai ser atravessada pelo racismo, ela vai ser atravessada pelas questões de gênero. Então, eu acho que, embora muitas vezes os movimentos eles tentem trabalhar separados, esse olhar interseccional ele é essencial, porque você começa a ver os cruzamentos e intersecções. Um exemplo bem clássico é a questão do movimento feminista. O movimento feminista ele não levou em conta as mulheres negras. Então, você tinha um feminismo branco que reclamava que a mulher estava dentro de casa e que ela queria sair para trabalhar. Mas ela não olhava que as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo. Então, você tem essa questão, né? E existe uma crítica do movimento feminista negro justamente ao movimento feminista por conta disso. Porque você não considera ali todas as personagens daquele processo. Quando você quer que a mulher saia para trabalhar, você está falando de uma mulher branca. Só que a mulher negra já está trabalhando há muito tempo. Né? A mulher negra ela já carrega ali a responsabilidade, muitas vezes, de... Né? Agora não, porque as mulheres sabem trabalhar, mas naquela época já carregava muitas vezes a responsabilidade de sustentar os seus filhos e a sua família com o seu trabalho. Coisa que não era algo que estava associado às mulheres brancas na sociedade quando surgiu o movimento. Então, a gente precisa sempre olhar com essa ótica interseccional, sim, porque a gente vai ser atravessado de várias formas. Maravilha, obrigado. Pô, que maravilha isso, cara. Isso é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. O José colocou aqui, sociedade mais justa para todos. E eu queria saber o seguinte, alguém mais tem perguntas? Eu estou aqui olhando o chat, esperando algumas outras perguntas. E o último comentário foi o do José aqui. Eu coloquei a lista de presença para vocês agora, para se vocês forem responder. Já que ninguém me sinalizou nada, acredito que está tudo certo. Não sei se a gente encerra aqui, se a gente fala mais... Não sei, gente, como a gente faz agora. Bom, eu queria aproveitar esse momento para convidar os presentes para o espetáculo Para Meu Amigo Branco, que vai ficar em cartaz por 2 semanas no Rio de Janeiro, no Teatro Domingos de Oliveira,
que era o Teatro Maria Clara Machado, na Gávea. A gente vai estar nas 2 primeiras semanas de dezembro. 1, 2, 3, 8, 9, 10 de dezembro. Por favor, professora Ana, professor Emanuel, presente. Será um prazer contar com a presença de vocês. João, se você puder me mandar um cartazinho de divulgação, alguma coisa assim, que vocês estejam usando, que aí eu passo aqui na faculdade, que acho que vai ser muito interessante, né, Ana? O pessoal ir lá. Acho que todo mundo vai querer ir. Distribua aqui pro pessoal. Com todo prazer, fico agradecido e respondendo aqui o chat, se iremos para São Paulo, estamos trabalhando nisso, esperamos que sim. Em breve esperamos ter notícia. A gente tem a nossa rede social, @para_meu_amigo_branco, é o nosso Instagram. Se quiserem acompanhar o nosso trabalho, a gente vai postando por lá. Que maravilha, imagina. Rio, depois São Paulo, ó, que beleza. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, a Jaque. Foi um prazer participar, trazer esse olhar aí diferente, né? Eu não sou uma pessoa das artes, sou uma pessoa basicamente da área da saúde, então fiquei muito feliz com o convite para estar aqui conversando sobre isso. Né? E também me traz a ideia de que, na verdade, nada está separado, né? Tudo acaba se interconectando em algum momento. E falar um pouquinho rapidamente do Anima Plurais, que é o programa da Anima que eu trabalho. É um programa de diversidade e inclusão da Anima. Nós fazemos ações de letramento, sensibilização, comunicação para a pauta racial, mas também para várias outras pautas. Então, estudantes, tem professores plurais espalhados pelo Brasil inteiro. Eu estou como professora plurais ali do Emanuel Bota, eu estou como professora plurais no Rio de Janeiro. A gente promove várias ações corporativas e para estudantes. Então, fiquem atentos a esse logo que o Emanuel colocou aí, porque são atividades que a gente faz para promover esse letramento, essa sensibilização e essas discussões, tá? Obrigada. Obrigada, João, foi um prazer. Eu que agradeço também a Anima, a professora Jaque, Emanuel, professora Ana, enriquecendo aqui a troca da arte com o campo antirracista, que é o nosso objetivo, né? Sair apenas da esfera estética, se é que é possível se manter apenas na esfera estética, para estar em conexão com o nosso tempo, com as nossas necessidades atuais. Gente, então, vamos ficando por aqui. Agradecer à professora Ana Léa Silva Barreto, ao João Bernardo Caldeira. Muito obrigado, tá, gente, pela palestra. Foi excelente. Eu tenho certeza que todo mundo adorou, justamente pelos comentários aqui. Lembrando que hoje a gente encerra a parte do Comunicarte online, mas vejam nas suas instituições que amanhã ainda tem palestra presencial, tá, para vocês. Então, agradecer a Jaque, a Dani, a todo mundo da Anima aí, professor César, Robson, todo mundo que participou. Foi um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado. Eu agora agradeço por ter participado desse debate como ouvinte, foi maravilhoso, enriquecedor. Tenho certeza que para todo mundo também foi, tá, gente? Muito obrigado e até uma próxima, que eu tenho certeza que vai ter de novo esse assunto aqui, tá, gente? Um abraço a todos.